Olá, amados, a paz de Arruxa. Hoje é sexta-feira, né? Finalzinho de semana, 15 de fevereiro de 2019, rapidinho o tempo tá passando. Estou aqui hoje, né, para continuar a leitura de Efésios 4, 5 e 6. Ontem não deu para gravar, mas estamos aqui, né? Então, né, na força de Arruxa, vamos prosseguindo, conhecendo mais a Yahweh, né? Conhecendo mais a como andar em Yahweh, andar no seu entendimento, e assim nós vamos crescendo no conhecimento do Salvador, né? Então, vamos começar? Capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só banho, que aqui está batismo, mas estou lendo banho, tá, amados? Um só Yahweh e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, né? Amados, esse versículo aqui, o versículo 3, né? A gente lê assim, ó, esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade do Espírito, do vínculo da paz. Não, é o 2, desculpa, é o verso 2. Veja que interessante, o verso 2, desculpe, amados. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar uns aos outros em amor, tem muitas pessoas que confundem isso. Fala assim, eu não suporto fulano. Né? A pessoa não aguenta ficar perto de uma pessoa falando, não suporto fulano. Mas esse suportando-vos uns aos outros em amor. O que o apóstolo está dizendo aqui é que nós dê suporte, para nós darmos suporte, para nós darmos ajuda, né? Uns aos outros em amor. No amor que nós viemos ajudar uns aos outros, que nós viemos fortalecer uns aos outros em amor. É isso que está dizendo esse versículo, né? É interessante esse versículo, o que ele quer dizer. Verdade? Então aqui, verso 6 de novo. Um só Yahweh e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a benevolência foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Yahushua. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos separados, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Yahushua, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, à perfeita varonidade, à medida da estatura, da plenitude de Yahushua. Amados, aqui está dizendo o seguinte, quando ele diz aqui, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens, esse cativo, é quem colocava a pessoa no cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro. Então, nós que estávamos presos na religião, na religiosidade, né, que são um cativo, isso é um cativeiro. Então, nós estávamos cativos, nós estávamos presos nesse cativeiro, por quê? Porque tinha um que estava nos prendendo nesse cativeiro. Então, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele levou, assim, ele aniquilou isso, acabou lei, acabou esse negócio, nós somos livres hoje, nós não somos mais presos numa religião, nós não somos mais presos no líder religioso, nós não somos mais presos nisso, nós somos libertos pelo poder de Yahushua, né? E
Quando ele fala aqui que a uns deu para apóstolos, outro para pastores, outro para mestres, isso é passado. Hoje, o próprio Espírito fala conosco. Nós somos templo do Espírito. E ele habita em nós, aquele que crê. Ele habita naquele que crê. E aí, quando ele habita, ele fala por nós. Não precisa mais de outro falar. Ele fala por nós. Ele fala em nós, né? Então, aqui, ó. Aí aqui está dizendo que a uns deu para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos separados, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Yahushua, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh. Ou seja, hoje, nós que conhecemos a verdade, que conhecemos Yahushua e sabemos da verdade, nós estamos falando para outros que ainda estão presos no sistema, e nós explicamos, falamos, mostrando a verdade, mostrando o que está na Escritura, e aí até que essas pessoas também chegam ao aperfeiçoamento. Então, isso tem um começo, mas tem um fim. Então, isso aqui não é cargo religioso. Cargo de pastor, cargo de profeta, cargo de mestre, é cargo de apóstolo, é cargo... Não. Nós falamos, nós anunciamos e o Espírito vai fazendo a obra. Quando a pessoa já está apta, agora eu já entendi. Eu entendi que eu sou o templo. Tá, eu entendi que Yahushua é o pão. Eu entendi então, sabe? E começa a entender. E aí começa a pesquisar e aprender mais de Yahushua. Aí as pessoas vão falando para outro, mas isso é até que. Não a pessoa ficar 20, 30, 40, 50 anos numa igreja, ouvindo ladainhas, que nada sabem, porque eles não sabem nada, tá? Então o que acontece? Não aprendem nada, não sabem nada, e fica falando a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre nunca muda, e não tem transformação de vida, ninguém tem essa transformação no espírito. Por quê? Porque justamente eles estão no engano da religião. Os líderes estão no engano da religião, e aqueles que estão indo com o líder também estão sendo guiados no mesmo engano. Então, é isso que acontece. Então, quando a gente fala a verdade e as pessoas ouvem, alguém ouve, o Espírito mostra e revela que é verdade, o que é verdade, e a pessoa entende, essa pessoa já está apta em Yahushua para ir explicando para outros. Então, é esse até que. A Escritura é bem clara. É até que. Não é para sempre. A pessoa ficar ali naquela ladainha sempre. Não. É até que, né? Então aqui, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Yahushua, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja, amados, pela astúcia do que induz ao erro, ou seja, a doutrina de homem. O que é aquela doutrina do homem? É a pessoa ir num tempo de pedra, ouvir o pastor, dar dízimo, oferta, se batizar, coisa totalmente errada, porque é tudo no entendimento. E ainda vem essas doutrinas de homem. Quais são as doutrinas? É pecado de usar brinco, é pecado de usar batom, é pecado de usar calça, é pecado de se depilar, é pecado da praia, é pecado de ver televisão, é pecado isso, é pecado aquilo, sabe? Doutrinas que não tem nada a ver. Porque a doutrina do Salvador é a seguinte: a doutrina dele, que o apóstolo Shaul nos ensinou, o apóstolo Paulo, que o nome dele é Shaul, ele disse, a doutrina dele é: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É andar no Espírito e amar a Yahweh de todo o teu coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a doutrina do Salvador. Porque o Pai é amor. Então, o Pai sendo amor, nós temos que andar nesse amor. E quando a gente anda nesse amor que é o Pai, o Espírito do Pai, que é amor, habita em nós, nós praticamente nós amaremos. Não tem um ditado que diz assim,
diga-me com quem anda e te direi quem és. Então, se você anda no Espírito, as pessoas vão dizer que você pertence a Yahweh. Ah, você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa zelosa, você é uma pessoa que tem compaixão das pessoas. Por quê? Tá falando assim os atributos de Yahweh, tá falando assim o caráter dele em nós, porque quando nós andamos nesse entendimento no Espírito, nós praticamos o caráter dele, que ele é amor, nós praticamos esse amor, mas não porque nós praticamos, porque nós não podemos fazer nada. E Yahushua mesmo disse, sem mim nada podeis fazer, mas o Espírito de Yahweh que habita em nós, nos capacita a exercer esse amor, porque é ele que exerce esse amor em nós. Então, isso é a diferença. Nós não podemos nada, mas aquele que habita em nós, que é o amor, que é o Espírito da verdade, que é a mansidão, que é a compaixão, esse sim, ele exerce, ele exercita, ele pratica o amor e o caráter do Pai em nós. E aí nós passamos a conhecer o Pai. E como nós conhecemos o Pai? Amando ao próximo. E nós amamos ao próximo quando ele nos ensina a amar, quando ele ama por nós. Porque na nossa natureza, amado, não tem amor. A natureza humana é uma natureza tão podre. A pessoa não tem amor, a pessoa não tem um bom caráter. Mas quando a gente anda no Espírito, nós passamos a ter esse caráter de Yahweh. Porque o caráter do homem nada serve. Mas o caráter de Yahweh que habita em nós, esse é de grande valia. E quando nós andamos nele, nós conseguimos andar nesse caráter dele, porque é ele mesmo que pratica essas coisas em nós, esses benefícios em nós, esse caráter lindo e maravilhoso em nós, né? Então aqui, verso 14 de novo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Yahushua. Naquele que é a cabeça, Yahushua, ele é o cabeça. Ele é a cabeça. Nós fazemos parte do corpo, nós somos membros desse corpo, e Yahushua é a cabeça, que guia o corpo. Então é isso que está dizendo aqui, ó, mas seguindo a verdade em amor, veja, seguindo a verdade em amor. A verdade é Yahushua, seguimos ele em amor, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Yahushua, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Yahweh, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Yahushua. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Yahushua, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Yahweh, em justiça e retidão procedente da verdade. Veja aqui, amado, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou seja, nesse espírito do nosso entendimento, andando no espírito, é que nós somos renovados, né? E vos revistais do novo homem. Qual o novo homem? O homem em Yahushua. Quando nós andamos nele, nós somos novas criaturas nele, criados segundo Yahweh, em justiça e retidão, procedente da verdade.
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita benevolência aos que ouvem. E não entristeçais o espírito de Iarro, no qual foste selado para o dia da redenção. Veja, amados, e não entristeçais o espírito de Iarro, no qual foste selado para o dia da redenção, porque é o espírito que nos sela. Esse espírito que nos cela não dá no entendimento dele. Então nós não devemos entristecer o espírito. Nós sempre temos que andar nele, porque quando nós andamos no espírito, nós temos que andar nele, praticando o que ele quer que nós pratiquemos, praticando o caráter dele. E isso não vai entristecê-lo, pelo contrário, né? Então aqui, ó, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também o Iarro, em Yahushua, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Iarro, como filhos amados. Olha aí, sede, pois, imitadores de Iarro, como filhos amados, e andai em amor, como também Yahushua nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Iarro, em aroma suave. Mas a impupidícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a separados. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou cachorrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de agradecimento. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Yahushua e de Iarro. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Iarro sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, ou só referia vergonha. Olha isso, amados, porque o que eles fazem em oculto, ou só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levante-te de entre os mortos, e Yahushua te iluminará. Olha isso, amados, e quem que ele está pedindo para despertar? Aquele que dorme, aquele que está dormindo no engano da religião. Está na hora de despertar. Você, amado evangélico, amado espírita, amado católico, amado macumbeiro, vocês que estão presos no sistema da religião, amados judaizantes, desperte a tu que dormes. Olha o que a Yahushua está falando aqui através do apóstolo Shaul. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Ou seja, dormir aqui não é um sono, mas é que está morto no entendimento. E Yahushua te iluminará, abrirá o seu entendimento. É isso que está dizendo aqui, amados. Está na hora do povo despertar, acordar para a verdade e andar na verdade que é Yahushua e sair da mentira, do engano da religião. Verso 15 do capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos,
mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amados, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse vinho aqui, que ele está falando, não é um vinho de você beber um vinho, ficar embriagado assim no físico. É lógico que isso também é prejudicial. Mas aqui ele está falando num vinho espiritual. Sabe? O vinho do engano da religião. Aqui ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, no qual há contenda. Porque a pessoa que bebe, amado, fica embriagado, o que acontece com essas pessoas? Elas acabam arrumando confusão. E Yahweh não é Deus de confusão. Né? Então o que acontece aqui quando está falando não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, não vos embriagueis com o engano da religião, onde há confusão, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso aqui fala claramente no entendimento, é no Espírito, não é no físico. Aqui não está falando de se embriagar no físico, é lógico que é também errado. Pessoas se encher a cara e beber e depois não saber o que está fazendo e não saber das consequências, né? Não ter controle. Porque a bebida faz isso, a pessoa não tem controle dos seus atos na hora. A pessoa faz depois, alguns lembram, né? Dizem que alguns lembram, não sei porque eu não bebo, mas dizem que alguns lembram, tem outros que nem lembram. Ou às vezes até devem lembrar e diz que não lembram para não ficar vergonhoso para nessas pessoas. Mas tem uns que lembram que faz. E tem uns que até falam assim, mas eu não tinha controle, eu não conseguia me controlar por causa da bebida. Mas aqui não está falando disso, está falando do engano da religião, da bebida da religião, que embriaga. A pessoa fica embriagada, que a pessoa não tem controle, a pessoa não sabe o que está fazendo. Não, mas enchei-vos do Espírito. Né? Então, eu não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, no qual há confusão, há contenda. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração. Ou seja, louvando de coração aqui, amados, é louvando no entendimento ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre, agradecendo sempre por tudo ao nosso Pai, né, Yahweh, em nome de nosso Senhor Yahushua, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Yahushua. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, ou seja, como também Yahushua é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Amados, aqui está falando a mulher ser submissa ao marido, mas tem muitas pessoas que botam isso assim, tipo, impõe a mulher, você tem que ser submissa a mim porque está na Bíblia. Mas essa submissão aqui que está dizendo é a mulher estar sob a missão do marido, é sobre a missão. Ou seja, o marido tem a missão, a mulher está ali para ajudar, não é para a mulher ser capacho. Tá? E aqui também está dizendo, né, é a mesma coisa que está falando da mulher ser submissa ao marido, sim, mas também está falando de nós, igrejas, ser submissas a Yahushua. Nós, pessoas, igrejas, submissas a Yahushua. Porque assim, Yahushua, ele amou a igreja e ele se entregou por ela. Então o marido também deve se entregar pela sua esposa. Né? Então aqui, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Yahushua é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Yahushua, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Yahushua amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha isso, amados, como é que Yahushua santificou a igreja? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, essa água aqui não é uma água no batismo, num tanque batismal, uma água física, mas é a água da palavra. A lavagem na palavra.
que Yahushua é a água, ele é a palavra. Ele que nos lava, é ele que nos batiza, que não existe nem esse termo batizar. É lavar ou tomar banho. Ele que nos lava. E aqui está bem claro, olha. Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Yahushua o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Yahushua e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ama a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Aqui ele está falando da mulher e do marido, né, em relação assim ao cônjuge, à vida a dois, mas ele também está se referindo a Yahushua e à igreja. Né? É um relacionamento entre a igreja e Yahushua, ou seja, nós com Yahushua, nós temos um relacionamento íntimo com ele. Enquanto nós temos esse relacionamento, nós somos submissos, né? Nós, igreja, somos submissos a Yahushua, né? Nessa ligação, nesse relacionamento espiritual, né? De entendimento nele. Então ele está falando também sobre isso, né? Tanto que está aqui, ó. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Yahushua, a igreja. Então ele está falando assim da parte do casamento, não assim da união da igreja, que somos nós, não denominação, mas nós, igreja, pessoas, com Yahushua. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Yahushua, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Yahushua, fazendo de coração a vontade de Yahweh, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Viu, amados? Para com Yahweh não há acepção de pessoas. Ele não escolhe, ele não escolhe um ou outro, porque esse versículo aqui, o sistema religioso usa muito assim, eles falam assim, Deus ele não faz acepção de pessoas. Beleza. Só que na cabeça do evangélico, eles pensam assim, a pessoa que está na igreja dá o dízimo, então Deus é fiel, então ele vai fazer. Aquele que não é fiel a Deus e não dá o dízimo, não está na igreja, então Deus não vai fazer. Não é isso. Yahweh, ele não faz acepção de pessoas, ele escolhe a todos, ele ama a todos. Só que ele só dá aquele que busca. Nós é que precisamos buscar, nós é que temos que buscar o conhecimento, nós é que temos que estar andando nele e aceitar a ele, receber o auxílio dele e deixar ele agir em nós. Então ele não faz acepção de pessoas, ele ama a todos, mas basta a gente querer, basta a gente aceitar, basta a gente receber ele e falar, Yahweh, eu te recebo, eu recebo ser o templo, eu creio que eu sou o templo, eu vou passar a ser o templo, e eu creio que tu habitas em mim a partir de hoje, e é isso aí. Yahweh não faz acepção de pessoas,
né? Então aqui, ó, quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Arro, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Arro, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, a nossa luta, amados, não é contra sangue ou carne, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, contra esses espíritos do mal, contra terror. Essa é a nossa luta, contra as trevas, é a luz das trevas. É o espírito contra a carne, essa é a luta. Né? É da gente constantemente, a gente lutar para estar sempre andando no entendimento do espírito. Né? Então aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Arro, verso 13, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Olha isso, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, cingindo de Arro, de arruja, porque ele é a verdade. Né? E vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Arro. Olha só, a espada do Espírito, que é a palavra de Arro. Quem é a palavra de Arro? É Yahushua, porque ele é a palavra. Então nós temos que tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Arro. Então aqui, ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os separados, né? Então aqui, ó, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, ou seja, no entendimento, orando em todo o tempo, no entendimento, né? E para isto vigiando com toda perseverança, ou seja, amado, nós temos que orar em todo o tempo no Espírito, no entendimento, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os separados. Ou seja, não ficar orando com voz alta, de olhos fechados, não. Nós temos que estar de olhos abertos e orando sempre, sempre no entendimento, no Espírito. Ninguém precisa saber que nós estamos orando. O que importa é que o Pai sabe que nós estamos orando. Isso é um secreto. E é tão secreto que só Ele sabe. Só Ele vai saber que nós estamos orando. Ele e Yahushua, né? Porque Yahushua, né, habita em nós, eles habitam em nós. Né? O Pai e o Filho, eles têm o mesmo entendimento. Então eles vão saber que nós estamos orando. Mas é no entendimento. Ninguém precisa saber que hora que a gente ora, como a gente está orando, não. Basta o Pai e o Filho saberem. Né? Então aqui, ó, verso 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Yahushua, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Yahweh, Pai, e do Senhor Yahushua. A benevolência seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Yahushua. Amados, é isso aí. Estejamos firmes em Yahushua, perseverando e sempre perseverando em conhecer a Yahushua. Prossigamos e conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor, né? Então é isso, fiquem na paz de Yahushua, tenham todos uma excelente sexta-feira e
E Arusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres em nome de Arusha. Um abraço.